Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Os imóveis são considerados um dos melhores investimentos para a grande maioria das pessoas. Muitas, inclusive, gostariam de poder viver da renda gerada por aluguéis. Quem é que não sonha com isso, não é mesmo? A grande questão é que adquirir um imóvel exige um mínimo de recursos financeiros. Você precisa ter algum capital para que você possa realizar esse investimento e tirar essa ideia do papel. Mas a boa notícia é que colocar esse projeto em prática é bem mais simples do que parece. Basta você utilizar os serviços de uma corretora para realizar os seus investimentos. Sendo assim, uma ótima maneira de transformar esse sonho em realidade é por meio dos famosos FIIs, Fundos de Investimentos Imobiliários. Eles são muito mais baratos que os imóveis físicos, justamente porque eles são negociados através de cotas e podem ser adquiridos de forma bem mais simples e fácil. Isso facilita o acesso aos investidores e abre oportunidades para quem se identifica com o mercado imobiliário, mas não dispõe de recursos financeiros para comprar um imóvel. Ainda assim, os fundos imobiliários permitem que você obtenha rendimentos através do recebimento de aluguéis. O episódio de hoje do Podcast é sobre os benefícios dos fundos imobiliários. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber as informações sobre os novos episódios. Isso também nos ajuda a continuar produzindo os conteúdos de forma gratuita. Importante destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e nem de venda do ativo, tá bom? Então vamos lá. São muitos os benefícios que podem ser alcançados com os fundos imobiliários, mas com certeza o maior deles está relacionado ao fato de que você não terá que se preocupar com inquilinos, manutenções e nem mesmo com possíveis reformas que precisem ser realizadas. Sem contar que você não terá pela frente que se preocupar com certidões, escrituras e demais taxas relativas ao imóvel físico. Todos esses pontos acabam chamando a atenção de quem deseja realizar bons investimentos, mas não quer lidar com burocracias. Apesar de serem inúmeras as vantagens para o investidor, ainda assim é necessário estudar e conhecer a aplicação que você estará fazendo, pois isso evita que você caia em armadilhas. No entanto, para você entender melhor como os fundos imobiliários podem ser o ponto de partida para quem deseja começar a investir, tendo assim a possibilidade de alcançar melhores rendimentos do que as tradicionais aplicações em renda fixa, eu vou listar alguns dos benefícios que você pode obter com esse ativo. Assim você conseguirá entender claramente como pode tirar proveito desse investimento sem precisar correr riscos desnecessários. Para começar, vale destacar que as cotas elas podem ser adquiridas por menos de R$100, algo que é extremamente atrativo para qualquer pessoa que tenha interesse em iniciar uma carteira de investimentos. Isso permite que você tenha condições de montar com certa segurança um planejamento financeiro com o objetivo de que você vá adquirindo ao longo do tempo cada vez mais cotas dos fundos que forem do seu interesse. Assim, a sua participação será cada vez maior e os resultados tendem a crescer. Não há como negar que se trata, sim, de uma grande oportunidade. A grande maioria das pessoas guarda o seu suado dinheiro em aplicações conservadoras como a poupança, porém desconhecem completamente e nem sabem do que se trata um fundo imobiliário. O baixo custo de administração dividido entre os cotistas é outro fator e bastante importante quando o assunto está associado aos investimentos, justamente porque custos elevados impactam de forma expressiva nos resultados finais. Negligenciar e desprezar a redução de taxas percentuais é um dos erros mais cometidos pelas pessoas. Um exemplo bastante simples é quando uma pessoa vai ao mercado
e não leva em consideração que um produto está 60 centavos mais caro que o habitual, mas compra assim mesmo. Essa pequena diferença às vezes corresponde a 15% de aumento no preço final do produto. Eu te dei esse exemplo para você ver o quanto desconsiderar os percentuais pode impactar a sua vida. Em geral, os fundos cobram taxas de administração em torno de 1 a 2% do capital investido. No entanto, só a título de comparação, as empresas imobiliárias cobram em torno de 10% para administrarem um imóvel. Então é possível sim adquirir fundos com taxas de administração ainda mais atrativas. Basta apenas começar a pesquisar que você verá que são muitas as possibilidades. O terceiro ponto a ser observado é que os fundos possuem uma gestão profissional. Assim, as decisões elas são tomadas por especialistas e profissionais qualificados. Sem sombra de dúvidas, esse é um item de grande relevância para quem não tem a menor noção de como se deve analisar a viabilidade de um investimento. Sendo assim, quando você delega essa função a profissionais que entendem do assunto, você diminui, você minimiza os seus riscos. Mas muito embora os fundos ofereçam essa enorme comodidade, o meu conselho é que você estude e entenda os seus investimentos. Dessa forma, você terá condições de saber exatamente se as decisões que serão tomadas pelos especialistas correspondem às suas expectativas. A possibilidade de diversificação com poucos recursos torna os fundos imobiliários os queridinhos de quem deseja obter ganhos melhores comparado aos investimentos que são oferecidos em aplicações de renda fixa, mas ao mesmo tempo os fundos imobiliários não têm as constantes oscilações do mercado de ações. Essa melhor estabilidade fornecida por esse tipo de ativo faz com que o investidor consiga analisar as aplicações com menos ansiedade. Com isso, você tem ao seu alcance um grande número de ofertas de fundos que poderá escolher, visando a diversificação da sua carteira de investimentos. E diversificar nada mais é do que escolher produtos diferentes. Assim você tem condições de potencializar os seus resultados através de um portfólio bem mais estruturado. Menos burocracia e nenhuma dor de cabeça é o que todo mundo deseja para a sua própria vida. Pois é, não existe nada mais desagradável do que nós termos que cumprir uma série de exigências para conseguir algo. Eu, que possuo uma empresa no mercado imobiliário, sei muito bem como isso funciona. As taxas, impostos e formalidades com que eu tenho que lidar diariamente são muitas. Como eu já atuo nesse mercado há muito tempo, essas questões burocráticas não chegam a me incomodar. Particularmente, eu estou acostumado a lidar com despachantes, cartórios, instituições financeiras, linhas de crédito, vistorias, entre outras coisas mais. Mas quem não está acostumado com esse ambiente sente bastante dificuldade. Os fundos imobiliários não têm essas burocracias, então é um investimento que pode ser feito de maneira simples e bastante prática. Você pode se desfazer de parte ou da totalidade de suas cotas. Isso é bastante significativo em investimentos, pois uma pessoa que compra um imóvel para alugar pode eventualmente precisar de dinheiro. Assim, ela terá que vender o apartamento ou a casa quando for necessário. Não é possível vender apenas uma parte do imóvel. Pois é, com os fundos imobiliários, a decisão sobre o montante que será vendido cabe única e exclusivamente a você. Se você possui 100 cotas e deseja vender apenas 40, não há problema algum. Da mesma forma que você pode vender todas as suas cotas de uma só vez. Sendo assim, você tem muito mais flexibilidade para poder tomar as suas decisões. Com isso, você não se vê obrigado a se desfazer de todo o seu investimento quando estiver diante de uma grande necessidade, podendo vender de forma parcial. Outra grande vantagem dos fundos imobiliários é que, se porventura você decide vender as suas cotas, o dinheiro estará disponível em sua conta em 2 dias. O nome que se dá a isso é liquidez. Isso mesmo. Em geral, os fundos têm ótima liquidez.
sempre existem pessoas interessadas em comprar e vender suas cotas. Assim você consegue negociar com relativa facilidade as suas cotas quando precisar vendê-las. Afinal, podem surgir necessidades e imprevistos ao longo da vida. Ninguém está livre disso. Como também podem aparecer oportunidades de investimentos ainda melhores. Então, essa fluidez do mercado de fundos imobiliários faz com que você tenha a opção de tomar decisões com maior rapidez. Só para você ter uma ideia, em uma transação imobiliária tradicional, o processo de análise de documentação demora cerca de 30 dias. Isso sem contar o tempo necessário para efetuar a venda do imóvel. Por sua vez, se você coloca à disposição as suas cotas de um fundo, provavelmente você irá vendê-las com certa facilidade. Rendimentos isentos de imposto de renda faz com que esse seja um grande diferencial em relação aos imóveis tradicionais, justamente porque os seus ganhos não são tributados. Provavelmente você já sabe que se uma pessoa compra um imóvel com a finalidade de investimento, terá que pagar o imposto de renda referente ao ganho de capital após a sua venda. Ou seja, se o imóvel foi comprado para locação, o proprietário terá que pagar o imposto de renda declarando os ganhos anuais com os aluguéis. Da mesma forma, se o imóvel foi adquirido com a finalidade de venda, o resultado obtido com a diferença deverá ser declarado. Com os fundos isso não ocorre. Os rendimentos poderão ser reinvestidos ou mesmo retirados para o seu uso. Os fundos imobiliários têm o potencial de atender o maior desejo dos investidores, que é obter rendimentos mensais constantes, da mesma forma como ocorre com a locação de imóveis físicos. Isso é o que os torna tão atrativos e desperta o interesse de muitos investidores. Afinal, todo mundo deseja alcançar uma renda mensal recorrente que possa proporcionar a tão sonhada segurança financeira. Nesse caso, ter ao seu dispor uma modalidade de investimentos que oferece todas essas vantagens é, sem sombra de dúvidas, um grande diferencial desse tipo de ativo. Ainda assim, é necessário que você estude, como eu falei anteriormente, para que você possa entender quais são os riscos que estão relacionados a esse tipo de investimento. Eu não poderia deixar de destacar que os fundos imobiliários são muito indicados para quem não consegue lidar com os altos e baixos do mercado de ações. A volatilidade, ou seja, a instabilidade no preço dos fundos, é bem menor do que as alternativas vistas com o preço das ações. As oscilações não acontecem com a mesma intensidade, e esse comportamento mais neutro faz com que muitos investidores se sintam mais confortáveis para realizarem as suas aplicações. Portanto, se você possui um perfil mais conservador e valoriza bastante a estabilidade, os fundos imobiliários podem ser uma ótima alternativa para os seus investimentos, pois eles reúnem uma série de benefícios interessantes. Por fim, você terá a possibilidade de investir em grandes empreendimentos imobiliários. Na prática, isso significa que, por meio dos fundos imobiliários, você pode investir em imóveis comerciais, como, por exemplo, shopping centers, lajes corporativas, escritórios comerciais, lojas, galpões logísticos, agências bancárias, entre outros, ou em títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, né? Pois é, existem também fundos que comercializam especificamente esses títulos de renda fixa. E se for do seu interesse, você também poderá adquiri-los. Em suma, como você viu durante essa explanação, os fundos imobiliários possuem muitas vantagens em relação ao mercado imobiliário tradicional. O conselho que eu lhe dou é o seguinte: nunca faça um investimento baseado em indicações e sem que você tenha o real conhecimento dos seus objetivos. Analise os riscos e procure se informar sobre o assunto. Assim, você perceberá o quanto irá ganhar em termos de conhecimento pessoal e evolução financeira em sua vida.
Bem, eu espero que você tenha gostado desse episódio do Impodcast e se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. E também deixe aí nos comentários a sua opinião e me diz se você já investe em fundos imobiliários e qual é a sua relação com esse tipo de investimento, tá bom? Aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para receber os novos episódios. E deixe pra gente o seu like, né? Isso ajuda bastante o canal, tá bom? Super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!